Mais um review de processador. Eu tenho aqui em mãos o novo 11900K, mas será que ele realmente é novo em relação à geração passada? No último vídeo aqui no canal eu apresentei para vocês um pouco do consumo de energia e da temperatura que ele alcança. A gente viu coisas parecidas com os últimos i9s da Intel, né? CPU pegando 300 watts em overclock, 100 graus, mesmo com a intercooler muito robusta. Quem quiser assistir esse vídeo está aparecendo aqui no canto. Mas hoje eu vou fazer uma comparação, não apenas de temperatura e consumo, mas de performance contra CPUs concorrentes, como o 10900K, 5600X, 5900X, entre outros. Aqui nós temos o melhor CPU que a Intel oferece para a 11ª geração, o i9 11900K, que diferente do i9 10900K, reduziu a contagem de núcleos. É a primeira vez que eu lembro que de uma geração para outra você reduz a contagem de núcleos ao invés de manter a mesma ou aumentar. Então a aposta da Intel é que esse CPU pode alcançar o desempenho de um 10900K mesmo tendo menos núcleos, fazendo uso de duas coisas: melhorias no boost, tecnologias que proporcionam clocks mais agressivos e aumento no IPC. A gente vai testar isso na prática nesse vídeo. Se você ficou interessado, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento de Wondershare Uniconverter, agora na nova versão que está ainda melhor. Ele é um software completo para conversão de vídeos que faz muito além do básico. Na conversão, os melhores codecs estão disponíveis, contando com aceleração via hardware. É possível também converter áudio, baixar vídeos do YouTube e vários outros sites, comprimir vídeos, realizar edições básicas, fundir vídeos, gravar a tela, entre outras várias funcionalidades, como criar GIFs, converter vídeos para VR, etc. Saiba mais pelo primeiro link na descrição e saia do básico. Então, em resumo, aqui nós temos, pessoal, um CPU que tem 8 núcleos, 16 threads, clock boost máximo de 5.3, obviamente é desbloqueado para você fazer overclock, tem gráfico integrado Xi, que é a novidade que a Intel apresentou nos últimos tempos. Vai ter um vídeo de comparação futura aqui no canal dos gráficos Xi com o que a AMD tem oferecido com a sua Vega 7, ali, a Vega 11, aquelas GPUs das APUs 4350G, 4650G, acho que é esse o nome, né? Então isso fica para o futuro. Hoje vai ser teste dedicado com placa de vídeo, no caso a 3080, que é uma das melhores placas do mercado, que anda meio difícil de comprar, né? Então, voltando aqui, pessoal, nós temos então esse processador com melhorias muito importantes que já era guardada há muito tempo nos CPUs Intel. Vamos começar a falar aqui do PCI Express 4.0. Finalmente a Intel traz isso. A AMD já oferece desde 2019 com as placas X570, hoje já com as placas B550 também, e com os Ryzen 3000 e Ryzen 5000, tá na segunda geração. E agora você pode usar aqueles SSDs de altíssimo desempenho que pega 5.000, 7.000 MB nos CPUs Intel de 11ª geração em conjunto com placas Z590 e com placas Z490 também. As placas Z490 já traziam, em boa parte delas, o suporte a PCI Express 4.0, só não tinham CPU compatível, porque olha só, no caso da Intel, o PCI Express 4.0 vem do processador apenas. O chipset Z590 não oferece PCI Express 4.0. Então você só consegue usar esse recurso se você usar um CPU de 11ª geração. Então se você eventualmente vai lá e coloca um 10900K numa placa Z590, vai ficar PCI Express 3.0, porque é o que o CPU consegue oferecer. No caso são 20 lanes PCI Express 4.0, que são distribuídas de uma forma muito simples. Eles colocam 16 lanes para o slot PCI Express, primeiro, e 4 para um SSD M2. Por isso que a gente tem visto as placas Z590 que traz o primeiro slot X16 4.0 e um slot M2 4.0 e os outros slots que eventualmente tenham no padrão 3.0, porque é o que o chipset consegue oferecer. Eventualmente, algumas placas podem trazer o suporte para SLI, colocar ali a divisão de PCI Express e deixar X8, X8 4.0. Mas muitos que nós temos visto aí trazem só um único slot, as mais baratinhas, né? Baratinhas entre aspas, porque no geral são placas caras, ainda mais nesse momento de crise. Então tem esse suporte. O socket se manteve o mesmo, LGA 1200. Lucas, eu posso colocar um CPU desse na geração passada, numa Z490? Pode, ter que atualizar a BIOS.
Numa B460, que são placas mais simples, H410, o suporte ficou limitado. Essas placas ficaram basicamente limitadas para um único CPU, uma única geração. Agora você tem que colocar numa placa Z490 ou nas novas Z590 e futuras B560 que vão sair. A gente tem que ver se o VRM aguenta, né? Um CPU desse que consome muita energia, como vocês já vão ver daqui a pouquinho. Então, em resumo, as novidades do chipset Z590, eles trazem ali o suporte USB de 20 GB, aquela 3.2 geração 2x2, isso de forma nativa, dá para implementar na placa-mãe, Wi-Fi 6E de alta velocidade, rede de 2.5 GB ao invés do padrão gigabit, então eleva o patamar de rede para um novo nível, caso você tenha suítes mais rápidos, enfim. Quando a gente volta para o processador, a gente vê que além do novo design de gráfico integrado Xi, o design de núcleo também melhorou, finalmente saindo do Skylake. Sim, pessoal, Skylake lá de 2015. As gerações que vieram depois eram um refresh do Skylake, até a 10ª geração era Skylake ainda, agora você tem o Cypress Cove, novo design, e essa é uma das apostas para aumentar o IPC. Além disso, o controlador de memória subiu para 3200, dos 2933 padrão, entre outras várias melhorias internas. Então, de fato, houve melhorias, não no quesito consumo de energia, que o CPU ainda continua um beberrão, especialmente quando você faz overclock, a gente vai falar sobre isso nesse momento. Bom, então aqui a gente vê o teste no Blender, rodando o Core i9 com o water cooler de 280. Sim, o CPU não vem cooler, até porque um cooler box não daria conta de jeito nenhum de um CPU que pega quase 200 watts em estoque, tá? E eu fiz o teste por 15 minutos, em temperatura ambiente 32 graus. Nós vemos que o Clock Boost começa lá no alto, ele bate os 4.900, fica um certo tempo em 4.800 e começa a oscilar e passa boa parte do teste entre 4.700 e 4.800. A média 4.724. A temperatura ficou ali beirando entre 69 e 72 graus. Isso aqui varia de CPU para CPU, cooler para cooler, chipset não, pasta térmica para pasta térmica e temperatura ambiente. Então, acaba que a temperatura é uma base para você ter, mas se você comprar um CPU, você pode ter mais ou menos de acordo com várias condições aí. O clock normalmente segue um padrão, tá? O que eu observei aqui, esse é o teste de estresse, é normal o clock cair, ele não vai ficar em 5.3 GHz no automático, em todos os núcleos, porque isso deixaria o CPU consumindo uns 350, 400 watts para mais. Então 5.3, um núcleo, conforme você vai aumentando a quantidade de núcleos, vai caindo o clock, isso também acontece na AMD, normal, tá bom? Dá para você aumentar essa frequência no automático usando alguns recursos que a própria Intel oferece. Um deles é o Adaptive Boost Technology, que segundo o que a Intel informa, não é um overclock manual, é um overclock, mas é algo automático. Eles mostram que quando você está com um núcleo, eles, em conjunto com o Turbo Boost e o Thermal Velocity, eles conseguem 5.3, depois vai caindo para 5.1, quando você usa de 3 núcleos em diante, tá bom? Eu fiz os testes desse tipo de recurso lá naquele outro vídeo. Ele realmente alcançou 5.1 GHz em todos os núcleos, mas o CPU ficou a 100 graus, 300 watts. Ficou inviável. Então, funciona, mas na prática tem que ter um cooler muito robusto ou morar num lugar muito frio, um water cooler custom para conseguir usar isso. Então eu preferi seguir os testes aqui em renderização e produtividade só em estoque, porque fica inviável subir o clock desse processador, cara. Colocar ele a 5 GHz, 5.1, você vai trabalhar com o CPU a 100 graus, arriscando a máquina de desligar, fica inviável, não dá, tá? Então, para mim não rolou overclock, deixei o estoque mesmo, cara. Você vê que mesmo 8 núcleos está consumindo tanta energia quanto um Core i9. No próximo gráfico vocês vão ver aí a dissipação e consumo. O 11900K pegou a média de 184 watts, enquanto que o 10900K foi 205. Então, loucos, houve uma melhoria, mas são 8 núcleos. E lá são 10 núcleos, né? Então, consumir menos com menos núcleos não é exatamente uma vitória. Então, o consumo de energia continua muito alto, como comparação o 5600X, que consegue brigar bem nos jogos contra esse Core i9, consumindo 57 watts de média. O Ryzen 9 5900X, que tem 12 núcleos, consumindo 132 watts. 12 núcleos, 4 a mais, consumindo menos.
Então vocês observam que a AMD hoje tem oferecido uma melhor eficiência energética, não tem nem como comparar, tá bom? Enfim. Então, pessoal, basicamente na BIOS existem dois recursos que permitem que você aumente a frequência automaticamente. Eu optei por usar o Multicore Enhancement nos testes em jogos. O Multicore Enhancement já existia na geração passada, ele basicamente libera mais energia a custo de esquentar um pouquinho mais, só que como nos jogos você não usa 100% do processador, você tem margem na temperatura. Então dá para você trabalhar com uma frequência maior, sem nenhum problema, e uma temperatura fica ainda decente porque você está apenas jogando. A gente vai ver isso nos próximos testes em jogos. Vamos agora focar aqui nos testes em produtividade. Começando aqui em Adobe After Effects 2020, utilizando a suíte de benchmark Puget System, nós vemos ali o 11900K oferecendo uma melhora em relação ao 10900K, porém ainda ficando empatado com um simples 5600X, que tem menos núcleos que ele. Nesse tipo de teste, nem sempre ter mais núcleos resulta em maior vantagem, porque o IPC, o Single Core, acaba contando bastante. Então você vê que os Ryzens de nova geração ficaram à frente, ou no caso do 5600X empatado com o novo 11900K, tá? Que é o melhor. Então você pega um i7, um i5, ele vai ficar em patamares um pouco abaixo ali. Partindo aqui para o teste do Blender, usando a versão 2.90.1 Barbershop, nós vemos o teste da 3080 utilizando a renderização CUDA, que é o melhor resultado. O 11900K ficou abaixo do 10900K, tá? Porque é um teste que usa múltiplos núcleos, usa bem isso. Então você vê que, comparando com o outro octa-core, um 3700X, ele ganhou. Infelizmente eu não tenho o 5800X para trazer nesse comparativo, mas comparando com a geração passada, 10 núcleos ganharam de 8 núcleos, mesmo tendo um IPC um pouco menor. Daí, da mesma forma ele perde para o 3900X e para o 5900X, tá bom? Quando a gente olha aqui para o teste no Cinebench, que é muito popular entre as pessoas, nós vemos que o melhor single core realmente ficou com o 11900K. Ele ultrapassou a performance single core do 5900X, boa parte explicada por conta do aumento do clock, porque agora no single core ele vai conseguir pegar 5.3 GHz e de fato é maior do que o 5900X pega, que é por volta dos 4.5, 4.6, eu não lembro agora exatamente qual que era o clock single core que ele pega, mas ele ganhou, né? No multicore, quando a gente olha, a mesma coisa acontece, o 10900K permanece à frente porque tem mais núcleos, então mais núcleos ainda estão conseguindo vencer. Já fica claro que para quem pensa em trabalho, Lucas, eu tenho um Intel da geração 10, aí você está muito bem servido com um CPU desse, mesmo da nona geração, 9700K, 9900K, da oitava, um 8700K, são bons processadores que ainda dá para você manter por um bom tempo, a depender do seu nível de exigência. O teste do Corona Benchmark 1.3, que é um renderizador para 3ds Max e Cinema 4D, nós vemos mais uma vez o 10900K ficando um pouco à frente, e o 11900K conseguindo vencer um 3700X, que é compreensível, afinal é um CPU da geração Zen 2, você já tem o Zen 3 aqui, enquanto que o topo do resultado fica com o Ryzen 9 5900X, que é um CPU que tem 12 núcleos e 24 threads, consumindo menos energia que um CPU Intel. Feature Mark PC Mark 10, esse é um teste que nem sempre usa múltiplos núcleos, o IPC e o Single Core conta bastante, porque são atividades muito leves, do dia a dia. A gente vê que o 11900K teve um bom resultado, passou o Ryzen 5, passou o Core i9 10900K, ainda ficando abaixo do Ryzen 9 5900X. Então você vê que acaba tendo resultados muito parecidos a partir de um certo CPU, de um 3600 para um 5900X, não muda tanto. A partir de um Core i5 10400 ali até um Ryzen 5 1100AF tem alguma diferença, mas no geral são ótimos CPUs para você usar no dia a dia. Premiere Pro 2020, a gente teve aqui pela primeira vez uma vantagem, né, em um teste que usa múltiplos núcleos em relação ao 10900K, mas dá para considerar um empate técnico, um resultado muito parecido, ainda ficando abaixo do 3900X e do 5900X. Em VRAY Next Benchmark, mais uma vez o 10900K permanece um pouco à frente, com seus 18.073 pontos versus 17.239 do 11900K, que venceu o 3700X. Vamos agora para os testes em jogos com a 3080, duas resoluções, Full HD, 1440p, tá? Comparando todas as CPUs aqui, e nesse teste, como eu disse para vocês,
Como é uma carga de trabalho mais leve, eu ativei o multicore enhancement, então o CPU ficou em boa parte dos jogos, boa parte do tempo a 5.3 GHz. Às vezes em algum momento do jogo, que usava muito processador, tipo 50%, 60%, muito entre aspas, né? O clock baixava um pouquinho para 5.200, 5.150, mas subia logo para 5.300 de novo. Vai ter um vídeo aqui no canal comparando lado a lado esses CPUs, aí você vai poder ver o clock que ele alcança no multicore enhancement e no estoque, tá bom? Não habilitei o Adaptive Boost porque não vi necessidade nos jogos, porque só o multicore enhancement já conseguiu colocar o CPU a 5.3, enquanto que o Adaptive Boost colocava ele a 5.1 só em todos os núcleos, então eu não achei legal utilizar nesse cenário que usa menos carga, tá bom? Então, Assassin's Creed Valhalla, benchmark, Full HD, com o preset muito alto, a gente vê aqui que o Core i9 11900K alcança o topo dos resultados, porém, empate técnico com vários CPUs, mesmo o Core i3 10100F estava fazendo 95 e ele fez 97, apenas um frame a mais da mínima do 10900K. E o overclock não trouxe diferença, né? Um FPS na mínima insignificante, tá bom? Quando a gente parte para 1040p acontece exatamente a mesma coisa, empate técnico, resultados muito parecidos, o overclock melhorou um frame na mínima, você vê, ó, de 4.8 GHz para 5.3 são 500 MHz a mais, e essa foi a diferença que trouxe aqui. A galera às vezes fica brigando, não, mas eu tenho que fazer overclock. Lucas, quem compra o CPU CAC e não faz overclock? Você vai fazer overclock para quê? Para ganhar um frame? Para deixar o CPU quente igual um vulcão? É isso aí, cara. Você que sabe, né? Cada um faz o que achar melhor. Ah, não, Lucas, mas aqui você estava fazendo um teste, um jogo que estava só a 100 quadros. Eu quero ver um jogo que roda 200. Battlefield 5. Battlefield 5 em estoque, o CPU estava pegando 192 e overclock incrível 194. Vale a pena manter em estoque mesmo, ou comprar um CPU que não tem um K, já que se você não quiser fazer overclock, vai economizar. Então o overclock não está fazendo diferença significativa, cara. Porque a 3080 já está sendo entregue no seu máximo potencial, mesmo ali por um 10900K, por um 5900X, ó, a diferença é muito pequena entre esses processadores, tá bom? Então, batemos um topo ali do Battlefield, quando a gente parte para 1040p, tem alguma diferença um pouco melhor, ó, já são 3 frames na média, 3 na mínima, mas todos rodando acima de 170 quadros. Não é um cenário para o cara ficar discutindo, ó, quem fez diferença, 3 frames a mais em cima de 170, talvez 3 frames a mais em cima de 50 pode fazer alguma diferença, né? Não num cenário como esse aqui. Agora, quando a gente parte para Microsoft Flight Simulator, ele continua no topo da tabela, interessante, passou o desempenho do 5600X, tanto na mínima quanto na média. Isso o teste overclock, que eu estou olhando ali na parte de cima. O teste em estoque ele ficou também muito parecido, ganhou do Ryzen 5 na mínima, perdeu um pouquinho na média, os resultados ficam bem parecidos. Em empate técnico, na prática, você não percebe tanta essa diferença, mas aí está os resultados. Quando a gente parte para 1040p, o Ryzen 5 ainda continua com uma média um pouquinho maior, com uma mínima um pouquinho maior, um pouquinho menor, e continua os resultados muito próximos. Horizon Zero Dawn no benchmark, mais um game pegando mais de 150 quadros aí em Full HD. A gente vê um empate técnico do Ryzen 5 5600X até o Core i9 10900K, que nesse caso ficou à frente, tanto na mínima quanto na média, embora uma diferença muito pequena, e o overclock simplesmente trouxe um frame a mais, 500 MHz, um frame a mais para o 11900K de 8 núcleos. Quando a gente parte para 1040p, as diferenças continuam muito pequenas, no caso 10900K continua na frente tanto na média quanto na mínima. O overclock aqui trouxe alguma diferença um pouco mais significativa de 2 frames na mínima e 2 frames na média, mas ainda assim pouquíssima diferença do overclock. A gente vê que não compensa ficar esquentando a cabeça com isso, porque mesmo no estoque já é um ótimo CPU, por isso que eu dificilmente faço teste de overclock, cara, porque na prática é isso daqui. Se você pega CPU mais fraco, tipo, Lucas, um 3100, um 1100AF, aí sim, cara, um overclock geralmente aumenta a performance em 6%, às vezes aumenta 10%, porque é um CPU mais simples. Agora, os CPUs mais robustos em jogos faz cada vez menos diferença fazer overclock, tá?
E aí quando você pensa assim, ah não, eu tenho que fazer overclock, você sempre vai pensar em aumentar os custos do cooler, da placa-mãe, você só gasta, e na prática essa é a diferença que você está tendo em jogos, tá? Às vezes vale a pena pegar essa grana investida no overclock e comprar uma placa de vídeo melhor, um SSD que às vezes você não tem, entre outras coisas, né? Até porque a placa de vídeo está muito cara, às vezes investir a grana na placa de vídeo pode fazer mais diferença para você. Quando a gente parte para Metro Exodus, teve um resultado até ali curioso, né? Você vê a mínima em overclock ficou até menor. Isso acontece, variação de rodada para rodada, mas são 132 versus 135, é o mesmo resultado, cara. Se eu rodar 10 vezes aqui, vai sempre dar uma variação de 1, 2, 3 frames aqui, tá? A média, porém, ficou um pouquinho maior. Nesse caso, teve ali uma diferença melhor em relação à mínima do 10900K, mas os CPUs estão rodando ali na casa dos 180 de média, tá muito bom, resultados muito similares desde os 5900X para cima. Em 1040p, vocês estão vendo, ó, desde o Core i3 10100F você tem 129 de média até 144 de média do novo Core i9, tá? Então, até vale ressaltar que o Core i7 11700K também tem 8 núcleos. E é bem mais barato que o Core i9. Então, meio que eu tô adiantando um pouco a minha conclusão, pessoal. É um CPU que é difícil de ser justificado, cara. Antes você tinha pelo menos assim, pô, o 10900K tem 10 núcleos. O 10700K tem 8 núcleos. Agora não, você tem um i7 e um i9 com a mesma contagem de núcleos. Por que eu vou comprar um i9 se eu posso comprar um i7? A diferença é o clock. Vocês podem ver nos vários reviews internacionais aí sobre isso já. Quando a gente parte aqui para Red Dead Redemption 2 em Full HD, as melhores mínimas ficaram com CPUs Intel, isso fica muito óbvio pra gente, mas o 10900K em estoque continua ganhando, pessoal, sem ter que se preocupar com overclock. Em 1040p, o overclock em 5.3 GHz passou a aumentar o FPS em incríveis 2 quadros por 500 MHz, show de bola. Já tava no limite da 3080, cara. Não tem o que a gente ficar brigando aqui. Resident Evil 3 Remake, pessoal. Nossa, cara, 5.3 GHz. Aumentou, Lucas, 14 frames na mínima. Uau! Já tava 203. Ou seja, aumentou, cara, mas não faz diferença. Não faz diferença, cara. A média também não faz diferença. Desde o Ryzen 3 3100 tá rodando a 192. Muito mais que o suficiente para rodar um jogo desse, cara. Né? Em 1040p continua aí, ó. Desde o 3600 você tem 215 de média, Core i9 232. Realmente ganhou do 10900K na mínima, só que a diferença aqui não é tão grande, cara. É um jogo que não importa muito. Shadow of the Tomb Raider, você tem aqui o 5900X ganhando na média, perdendo na mínima. Um overclock trazendo alguns frames a mais de diferença para o 11900K, que ficou alguns frames a mais que o 10900K. Praticamente, pode considerar mais um empate técnico, também em 1040p, um empate técnico entre o resultado stock overclock, e mais uma vez o 5900X naquela mesma posição, média um pouco maior, mínima um pouco melhor. Para fechar aqui, The Division 2, 10900K o melhor resultado em Full HD, e o melhor na média em 1040p, perdendo um pouquinho na mínima, 3 frames de diferença. Agora vamos para os gráficos finais, porém vou fazer uma pequena pausa porque minha bateria está quase acabando aqui. Então pessoal, agora voltando aqui com a nova bateria, vamos para os gráficos finais. E só restando para vocês, eu fui conferir aqui, realmente não tem diferença prática do i9 11900K para o i7 11700K. Os dois têm 8 núcleos, 16 threads, é o clock que muda, de 5.3 para 5 GHz, e você não tem o suporte ao Velocity Boost. Então, cara, só por essa especificação não vale nem considerar o 11900K. Ele não tem mais núcleos, ele é o mesmo octa-core. Inclusive, diga-se de passagem, é um octa-core muito caro, né? $549 num CPU de 8 núcleos que consome tanta energia assim. Enquanto um 3800X, mesmo um 5800X custa bem menos que isso, o próprio 11700K, cara. Então o flagship, o melhor CPU da Intel, perde completamente o sentido, cara. O que eu posso falar que justificaria comprar um i9 desse, cara? Tá? Sendo que se você coloca lado a lado com um 11700K vai ser pouquíssima diferença, só o clock ali. Coisa que você pode até ajustar o clock no 11700K e deixar o mesmo do Core i9 se você quiser, né? Então,
Na performance relativa, pessoal, a gente vê aqui a diferença do 10900K para o 11900K. Um frame na média. Um frame na média. 1% de diferença. Em overclock, nossa Lucas, por que você coloca um CPU K sem overclock? Para ter um frame, 1% a mais de performance também, 2 frames a mais na média. Tá aí. Realmente ele venceu o i9 10900K com menos núcleos, diga-se de passagem, muito explicado por conta do clock e do aumento no IPC, né, no caso ali da performance em estoque. Mas ainda assim, pessoal, se você compara com um 5600X, que custa bem menos que ele, né, diga-se de passagem, você tem um CPU que custa $300 contra um de 549, e você tem apenas 4% de diferença, cara. E diga-se de passagem de novo, né? Ryzen 5 5600X consome 65 watts. Roda no Cooler Box. E você tem um CPU Core i9 consumindo quase 200 no Blender no máximo. E quando a gente olha para uns testes em jogos, que é o que boa parte de vocês querem fazer, você tem uma diferença muito pequena. E aí estão todos os resultados, cara. Mesmo um 10600K, o novo 11600K tem parecido mais interessante para jogar do que um Core i9. Que é o que eu sempre falo nos meus comparativos, nos meus reviews. Pessoal, para jogar i5, Ryzen 5, serve. Lucas, eu quero economizar um pouco. i3 e Core i3. Acabou. Core i7, Core i9, Ryzen 7, Ryzen 9 serve para jogar? Serve, só que eles começam a ficar caros demais só para fazer isso. Só para fazer isso. Você decide o que você quer fazer. Bolsa é seu, não sou eu que vou decidir, tá? Dou aqui a minha opinião. Para jogar, Ryzen 5, Core i5, serve. 1040p. Lucas, não, mas eu tô usando uma 3080, cara, o meu CPU não empurra a 3080, cara. Eu fico imaginando o CPU assim, ó, empurrando, vai 3080, vai. Ou o cara fala assim, Lucas, o CPU não tá levando a minha 3080, levando ela pra onde? Tá passeando com ela? Aí, ó. Olha as diferenças. Diminuíram, né? O empate técnico absoluto entre o 11900K e o 10900K. 3% agora para o Ryzen 5, 6% para o i5, 10600K. Por causa de 5% eu vou comprar um i9 para jogar, pessoal, um i7 para jogar, sendo que um i5, um Core i5 faz quase a mesma coisa, custando bem menos. Adianta eu empurrar a minha placa no máximo, gastando muito mais para isso? Quer dizer, eu vou ganhar 5% a mais colocando um super CPU, gastando 50% a mais, cara? Faz algum sentido isso? Então, sim, é um CPU muito bom, rápido, entregou um bom desempenho, subiu bem no overclock, mas, cara, a que custo? Consumindo 200 watts, esquentando pra caramba, exigindo placa-mãe boa, cooler muito bom, enquanto um simples Ryzen 5 faz a mesma coisa em jogos, um Core i5 faz a mesma coisa em jogos, mesmo com uma super placa que quase ninguém tem. Aí o cara coloca uma RTX 2060, de 60 Super, faz menos diferença ainda ter um super CPU. A real é essa, pessoal, não faz diferença ter um super CPU para jogar. Para produtividade, trabalho, sim, faz diferença. Você tem um Ryzen 9, um Core 9, isso foi mostrado lá. Aí cada um decide o que vale mais a pena de acordo com o seu trabalho. Porque às vezes 20% num render que vai demorar um dia inteiro é muita coisa. É um tempo que você pode estar fazendo outras coisas. Então quem ganha dinheiro com o processador, cara, show de bola. Investe no Threadripper, investe nos Xeons ali de servidor, show de bola. Agora, você vai pensar só em jogar, diversão, cara, coisa que não é o seu ganha-pão, você pode optar por CPUs muito mais baratos e ter um desempenho muito bom, tá bom? Enfim, então para mim, 11ª geração parece um lançamento, sei lá, cara, temporário, antes do verdadeiro lançamento, que é a 12ª geração, cara. Então, a performance é muito parecida, o consumo é muito parecido, ficou mais do mesmo, não mudou muita coisa, o IPC melhorou, beleza, mas, cara, é um CPU estranho. 8 núcleos consumindo como um de 10. O overclock ajuda, mas causa mais problemas, temperatura lá em cima. Então, honestamente, cara, é um CPU que eu não recomendaria para vocês, tá?
O 11700K talvez faça mais sentido porque custa bem menos e também é um octa-core. E o 11600K para jogar é o máximo que você deveria pensar se você quer ir de Intel. E de AMD o máximo é um Ryzen 5, show de bola. Essa é a minha opinião. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, obrigado a todos que estiveram até aqui. Acompanhe aqui na descrição os patrocinadores do canal. Valeu, tchau, tchau.